Em 1873 nasceu nas margens do rio Danúbio, aquela que é hoje a capital e a maior cidade da Hungria. Budapeste surgiu depois das cidades de Buda e Óbuda, na margem direita do Danúbio, e Peste, na margem esquerda, se terem fundido. Após a queda do antigo regime comunista, que durou de 1947 a 1989, Budapeste foi uma das primeiras cidades da Europa de Leste a abrir as portas ao turismo, e foi também uma das que mais cresceu e se desenvolveu nos últimos 20 anos. Estamos em Budapeste, na Hungria. Esta é a primeira vez que fazemos uma viagem ao leste da Europa. Aqui onde nós estamos é Buda, daquele lado é Peste e o rio que passa aqui no meio é o Danúbio. Começámos por explorar a mais conhecida colina de Buda, a Colina do Castelo. É aqui que se encontram alguns dos mais importantes locais de Budapeste. E é talvez por essa razão que a Unesco declarou esta área como Património da Humanidade. A Colina do Castelo é praticamente um enorme museu ao ar livre. A primeira paragem foi no Bastião dos Pescadores, que é nada mais nada menos que um monumento erguido em honra dos pescadores que aqui viveram na Idade Média e que eram responsáveis pela defesa desta zona da cidade. Foi construído no final do século XIX. Este incrível monumento é composto por 7 torres que lhe dão um ar medieval e são homenagem às 7 tribos magiares que ocuparam a Hungria no início do século X. Por se encontrar num dos pontos mais elevados de Budapeste, o bastião funciona também como mirador, de onde temos uma excelente vista sobre o rio Danúbio e as pontes que o atravessam. Do outro lado, o edifício do Parlamento e a Basílica de Santo Estevão. E por falar em Santo Estevão, o primeiro rei da Hungria está representado numa estátua de bronze que tem um lugar de destaque numa das entradas do bastião. A poucos metros do Bastião dos Pescadores fica a Igreja Matias, uma das mais importantes de Budapeste. Tem este nome porque foi aqui que o rei Matias foi coroado e também onde realizou as cerimónias dos seus 2 casamentos. O nome original era Igreja de Nossa Senhora e data do século XIII. Ao longo dos anos sofreu sem número de alterações, chegou mesmo a ser uma mesquita durante a ocupação turca. A parte mais antiga da igreja é uma porta chamada Mary Gate, que está situada na zona sul. Mantivemos-nos na colina do castelo e fomos explorar um local que nos despertou uma enorme curiosidade. Um sistema de caves chamado Labirinto do Castelo de Buda. É composto por um sistema de corredores, salas e passagens subterrâneas situadas a 16 metros de profundidade que ganham fama internacional no ano de 2000, quando foi eleito um dos 50 locais mais interessantes do mundo. Estas grutas foram formadas por antigos lençóis de água subterrâneos que aqui existiam há cerca de 500 mil anos atrás. Acredita-se que já foram usadas como refúgio pelo homem pré-histórico. Mais tarde, na Idade Média, serviram de local de armazenamento de vinho. Durante a Guerra Fria, além de ser um abrigo militar, operou também aqui um hospital subterrâneo. Atualmente é um museu. Isto é mesmo um labirinto, já nem sei onde é que ando, ainda fico aqui a dormir. O ambiente sinistro, misturado com o intenso cheiro dos candeeiros a petróleo que estão espalhados pelos corredores, acabou por transformar esta visita numa aventura. Depois desta experiência pelo submundo de Budapeste, prosseguimos pelas típicas ruas da parte mais antiga da cidade. E já ao final da tarde chegamos àquele que é o grande símbolo da capital da Hungria, o Castelo de Buda.
Este edifício histórico, que é também apelidado de Palácio Real, está situado na encosta sul da colina do castelo e foi construído em 1265. Desde essa data é a residência oficial dos reis da Hungria. Atualmente, como o país já não tem reis, o palácio alberga um museu e a Biblioteca Nacional de Budapeste. Ao longo dos anos, o castelo foi por diversas vezes destruído e posteriormente reconstruído, o que fez com que o aspecto original tenha sido sucessivamente alterado, e esta é a explicação para os diversos estilos arquitetónicos existentes. Tal como no Bastião dos Pescadores, também aqui temos uma excelente vista sobre a zona de Peste. E em primeiro plano está a Ponte das Correntes, que com 375 metros e mais de 150 anos foi a primeira ligação permanente entre as margens este e oeste da cidade, que é sem sombra de dúvidas a mais famosa das 10 que atravessam o rio Danúbio, só em Budapeste. E digo só em Budapeste porque o Danúbio, com os seus 2500 km, é o segundo mais longo rio da Europa. Desde a sua nascente na Alemanha, o rio atravessa 9 países e algumas das mais importantes cidades da Europa de Leste. E foi através da Ponte das Correntes que chegámos a Peste, na margem esquerda do Danúbio. Viemos até Peste e esta é a Praça dos Heróis e é basicamente um enorme monumento ao orgulho da Hungria. Ali atrás estão as estátuas das mais importantes figuras do país. Situada no extremo norte da emblemática avenida Andrassy, a Praça dos Heróis é talvez a mais importante e a mais bonita da capital. Para além das 14 estátuas das mais marcantes figuras da história nacional, no centro ergue-se uma coluna com 37 metros de altura, que no topo tem representado o anjo Gabriel. Na base podemos ver os líderes das 7 tribos magiares que ocuparam o território húngaro no século IX. Para acabar o dia em beleza, viemos aos famosos banhos húngaros. Lá fora estão 15 graus negativos, aqui dentro a aguinha a 38, daqui. Qualquer visita a Budapeste nunca ficaria completa sem um mergulho numa das muitas piscinas termais que existem por toda a cidade. Nós optámos pelos banhos Széchenyi, que são os maiores da Europa e também os mais procurados pelos turistas. Estão situados no parque da cidade e já funcionam desde 1913. Estão 15 graus negativos. Isto é uma piscina exterior e aqui dentro estão 38. Se a gente sai daqui, morremos congelados. Esta prática foi iniciada durante a ocupação romana e hoje em dia é um hábito quase cotidiano de todos os húngaros. O solo de todo o país é rico em água mineral e essa riqueza foi obviamente aproveitada da melhor maneira, e em todo o território existem centenas destas estâncias. Esta foi sem dúvida a cena mais marada que eu já alguma vez fiz. Incrível!